eu vou conversar com Daniel Celso Calazans, ele é perito aeronáutico. Ô Daniel, boa noite, muito obrigado pela sua presença aqui ao nosso lado. Ô Daniel, é evidente que cada caso é um caso, né? É preciso ter muito cuidado com essa análise, né? Mas à distância, assim, o que já é possível com a sua experiência, o senhor informar pra gente? Olá, Henrique, boa tarde, prazer estar aqui contigo. Henrique, como você falou, né, uma investigação nesse sentido leva aí 6 meses ou, dependendo da complexidade, muito mais tempo. Mas algumas linhas de investigação a gente pode aí traçar fazendo perguntas. Uma das perguntas é: quais eram as condições meteorológicas no momento do voo? Uma pergunta. Outra: esta aeronave recentemente passou por algum processo de manutenção preventiva ou manutenção corretiva? Aí indagar-se a empresa, a oficina que fez essa manutenção para fazer um histórico em relação à manutenção. Outra pergunta muito interessante é a respeito do piloto. O piloto, quando vai voar, ele precisa preencher um formulário para informar os órgãos de controle o voo que ele vai fazer. Ele preenche um plano de voo. Neste plano de voo, quem foi o piloto que assinou? Qual o piloto responsável por comandar esta aeronave? E aí eu faria uma outra pergunta, buscando o histórico de saúde dele. Este piloto, recentemente, passou por algum exame médico, preventivo, corretivo ou exame de rotina? Ele precisa estar em dia com as carteiras técnicas de pilotagem. As carteiras técnicas de pilotagem estavam em dias? Essas são algumas de muitas perguntas que nós podemos traçar como linhas de investigação. Mas essas perguntas que eu fiz são, para mim, essenciais. Entendo. As primeiras informações que chegam até nós, Calazans, é que o piloto de 66 anos tem muita experiência em voar com o helicóptero. São informações de amigos, de parentes que dizem que ele tinha essa experiência. Agora, olhando o acidente, olhando essa lagoa, né, com toda a sua experiência, Calazans, é possível a gente imaginar que ele percebe que algo errado estava acontecendo e deixa com que a aeronave caia na água e não no solo? É possível já adiantar isso ou é muito cedo? Olha, é difícil adiantar alguma coisa nesse sentido. A aeronave sofrendo pane mecânica, uma pane técnica, o piloto vai fazer o que nós chamamos em aviação de asa rotativa de helicóptero, que é a autorrotação. Dificilmente está a prioridade ele levar a aeronave para a superfície sólida, não líquida, porque a superfície líquida, no caso a água, teria ainda a sobrevivência na água. Agora, há de se analisar se era possível, no momento e na distância que a aeronave sofreu a pane, ter condições, espaço para chegar até a superfície sólida, mas preferencialmente ele não colocaria a aeronave numa superfície líquida, não, ele iria para uma superfície sólida. Entendo. Então, no primeiro lugar, não seria a lagoa, seria uma outra tipo de superfície, não é? Um solo, evidentemente. Legal essa sua explicação, porque o leigo olhando fica achando que no primeiro momento cair na água seria mais negócio, mas não seria então. Calazans, na fase de processo de investigação, quais seriam as fases de investigação de um acidente como esse a ser vencido? Primeiramente, existe uma fase aí que é a investigação que a gente chama pré-inicial, as autoridades aeronáuticas vão no local, depois serão aí solicitados equipamentos, o reboque da aeronave, os equipamentos, motores, será levado para uma oficina, serão avaliados ali a parte técnica do motor ou demais componentes da aeronave. Essa entrevista com o piloto é muito importante, é outra fase. Depois, entrevista com os passageiros e também entrevista com testemunhas oculares. E aí monta-se um quebra-cabeça com testemunhas, parte técnica, se ele fez contato com uma outra aeronave em voo ou com algum órgão de controle, é possível que ele tenha reportado uma emergência. Então, é um quebra-cabeça levando em consideração testemunhas,
inspeção das peças, várias peças do motor. Se o piloto tiver em condições, né, de saúde, né, de informar, já é um grande passo para chegar aí numa linha de investigação e, em breve, uma conclusão. Ô Calazans, é evidente que são muitas variantes que podem derrubar uma aeronave como essa, um helicóptero. Mas o que pode derrubar um helicóptero como esse, desse porte? Olha, é difícil a gente definir. Eu vou me basear em, né, acidentes anteriores, né? Uma parte mecânica, nós temos o rotor principal, tem um rotor de cauda, né, que é aquela hélice que fica ali atrás, um problema de alimentação, por exemplo, de combustível. É muito difícil a gente pontuar e dar como conclusão um desses itens, mas alimentação, quantidade de combustível, a gente não pode cogitar, descartar um erro de operação, pode ser, a gente não pode afirmar, mas será que o piloto ele operou de acordo com os procedimentos previstos? Será que ele cometeu algum erro, que nós chamamos de fator humano? Foi um fator humano ou foi uma falha técnica do motor, por exemplo, falhar, o motor parar? São muitas variáveis, mas estas, não sei se são as causas, mas serão analisadas com certeza. Essa questão, então, do erro humano pode acontecer, mas é preciso esperar, então, essa investigação, não é isso, Calazans? Sim, nesse momento, né, fazendo uma concepção da perícia aeronáutica, um perito aeronáutico jamais vai fechar numa conclusão, mas não vai descartar nenhuma também. Não há de se descartar e nem fechar em nenhuma, pelo menos nesse momento. Calazans, olha, muito obrigado pela sua gentileza de nos atender, para a gente tentar entender um pouco mais esse acidente. É evidente que, como conversamos aqui no início, são muitas variantes e à distância e sem ter acesso a todas as informações, eu sei que te coloco até numa posição difícil para essa análise, mas lhe agradeço muito a sua gentileza de nos tentar esclarecer o que possivelmente pode ter acontecido. Um abraço, muito obrigado pela gentileza. Sempre à disposição, um grande abraço e tudo de bom.